Então, o trabalho, eu não sei mesmo trabalhar de outra maneira se não procurar para qualquer coisa simples, até para essa toalha de plástico, um substrato científico e embaixo ainda, o que eu alcançar dentro de minhas limitações, um substrato filosófico. Por quê? Do mesmo modo que a encadernação, do mesmo modo que um trabalho de agulha permite que você conheça certas coisas das pessoas. E é um doente que chegou à mesma intuição de Bachelard, e que trabalhava na oficina de trabalhos manuais, fazia tapeçarias, não sei lá o quê, e então me disse, isso aqui é a emoção de lidar. Então ele disse que o trabalho dele na oficina era a emoção de lidar. A emoção de lidar com o material de trabalho. Então eu comecei a prestar atenção maior a isso, que era apenas a maneira mais agressiva ou mais comunicativa. Comecei a tentar mergulhar um pouco mais nisso. Na emoção de lidar com o mole. Os nobres que ficavam doidos pagavam com a inatividade, com a cronicidade de suas doenças, de seus delírios, a sua inatividade. Enquanto os plebeus que trabalhavam no campo, curavam-se muitos deles. Isso é de fins do século XVIII, porque o livro de Pinel, se não me engano, apareceu em 1803. O que acontecia dentro da cuca do esquizofrênico, debaixo daquele aspecto miserável de atoleimado, de demenciado, de alienado, era de repente um gesto de mão de Rafael, que estava doente desde os 16 anos, que urinava no chão e esfregava as mãos na urina. Mas ele fazia de repente um gesto, eu digo, tem que ter alguma coisa por trás disso. É imutável isso? Hein? É imutável? Não, não acho imutável, não. É uma questão de aceitar a dignidade do trabalho, seja ele qual for. Politicamente, o âmago é aceitar a dignidade do trabalho. E o trabalho não é uma coisa servil, é algo que exprime a alma da pessoa, seja ele qual for. A maneira como uma varredora de jardim junta, e eu ficava no tempo que eu ia aí na Praia da Urca, e via a variedade daquelas jardineiras de chapelão, vestidas de verde, apanhavam as folhas caídas. Você pode apanhar com carinho, você pode apanhar com estupidez, tudo isso está revelando a pessoa. Uma comum laborterapia, praxiterapia, ergoterapia, tem uma porção de nomes, era manter o doente em atividade. Porque
sem visar naquilo específicas atuações psicológicas. Eu tento explicar isso naquela introdução. Isso está escrito. Naturalmente, esse trabalho de pôr os doentes para trabalhar, ou para ter um pouco de lazer, seria ótimo para uma senhora filantrópica. Mas eu não sou uma senhora filantrópica, de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa curiosa do abismo. Embora tenha consciência de que o abismo é tão profundo que eu apenas passo nas bordas. Então, eu pensei em utilizar as atividades como meios de expressão da problemática interna dos doentes. E oferecer a eles ou utilizar atividades que pudessem, de alguma maneira, agir sobre essa problemática, compensando, desviando, segundo os casos. Então eu fui a ingênua, a bestalhona. Isso nas alturas de 46, 47. Eu tenho tudo isso em relatórios aí. Eu digo, quem vai fazer? Eu só quero gente aqui com indicação médica da atividade. O médico tem que estudar o doente e receitar a atividade. Mandei imprimir folhas de receituário de terapêutica ocupacional. Uma coisa política, para mim. Pelo menos num históricozinho eu falei sobre isso. É o trabalho com as mãos. A terapêutica ocupacional trabalha com as mãos. Suas excelências trabalham com o cucuru, pensam que trabalham com o cucuruco da cabeça, com esse redemoinho que está aqui na cabeça deles. Pensam. Então não pode um médico fazer como o Cunningham Dax na Inglaterra, que operou, fez operações terríveis de lobotomia e depois estudava o ponto de cruz que os doentes faziam. Se eu propusesse a um médico aqui estudar o ponto mais simples, você sabe o que é ponto de cruz? Um bordado que vai para cá e vai para lá. É o mais elementar, se dá até para menino primário. Se eu fosse falar nisso, eu não chegava a ser tão doida assim. Então eu resolvi outra técnica. Convidava-os para tomar café na sessão de terapêutica ocupacional e mandava fazer bolo. Não peguei eles nem pela isca da comida, porque eles tinham horror. Foi também através dessa dificuldade de lidar com esse tipo de pessoas que nasceu a Casa das Palmeiras. Sair
desses moldes institucionais? Mas eu ia indicando e acompanhando, tanto que eu tenho essas coleções preciosas que foram a Paris e causaram sensação lá. Então, aí em livro francês de trabalhos, não só essas modelagens, como trabalhos de bordado antes e depois da lobotomia. História da bolinha. Os pátios, que hoje estão hermeticamente fechados, porque todo mundo está dormindo, estavam funcionando. Os doentes não tinham o que fazer e andavam como fantasmas, como eu digo no prefácio da exposição de 49. Por ali pode-se acompanhar muita história. Então eu pus um monitor em cada pátio para brincar, para inventar coisas. Tem um que é o mais fabuloso de todos, que é o Décio. Mas nessa estava o Clóvis, nesse pátio, assim, feito um paspalhão. Eu digo, o que é que vocês estão fazendo aí? Eu visitava todo dia todos os setores. Ele disse, não tem material nenhum. Digo, você nunca foi moleque de rua, não? Esses doentes todos não foram moleques de rua, não é uma coisa gostosa brincar na rua. Só andava de meia. Eu tenho muito isso, ainda hoje é porque está fazendo muito calor. Eu uso meia soquete. Naquele tempo eu usava meia comprida com aqueles negocinhos, não sei se você sabe da existência. Uma presilha que segurava a meia. Eu suspendo o vestido, solto as meias, peguei as duas meias, embrulhei elas assim. Machuquei nas mãos, fiz uma bola e disse, moleque na rua brinca com isso, vá brincar. Ele conta isso. O Clóvis, que hoje é artista, bailarino, não sei o quê, que dança aí em teatro, e que continua lá. Enfiei o sapato e fiquei sem meia. De início éramos 4. Maria Estela Braga, psiquiatra, Bela Paz Leme, artista plástica, e Lígia Loureiro, assistente social, e eu. Reuníamos muitas vezes, na casa de Bela, ou melhor, no estúdio de Bela. E assim, no dia 23 de dezembro de 1956, foi inaugurada a Casa das Palmeiras. A Casa das Palmeiras, com todas as suas deficiências, durante 30 anos demonstrou que é possível quebrar o ciclo das reinternações. Temos clientes que a frequentam que haviam passado por 10 e mais internações e desde que trabalham conosco não voltaram a se reinternar. Portanto, o problema
não está tanto no doente, mas naqueles que são responsáveis pelos doentes. E, no caso, estamos focalizando pelos egressos dos estabelecimentos psiquiátricos. Aí está a psiquiatria moderna, tão obscurantista ou mais que a velha psiquiatria, que quando nós que entrávamos no hospital, tanto criticávamos e tanto desejávamos modificar. Realmente é para entristecer. Minha gente, vocês me matam. La Chopin, até Trazini deu o agudo mais alto. Tetrazine era uma antiga... Você está gravando isso, seu doido? Tetrazine é uma antiga? Hein? Está. 10 clássicos.